Este vídeo faz parte da dissertação de mestrado apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania, cujo título é o impacto da Portaria 315 de abril de 2018 no Registro Escolar da Universidade Federal de Viçosa. Mestranda Marisa Silva Santos Dias. Orientadora Luana Melo e Silva. De acordo com a Portaria 315 de 4 de abril de 2018, na seção 8, todas as instituições de ensino superior, tanto públicas como particulares, de graduação e pós-graduação, presencial e à distância, deverão ter seus acervos acadêmicos digitalizados. Mas como digitalizar documentos? Digitalizar documentos é muito mais que escanear documentos. Envolve ações importantes que, se não forem muito bem planejadas e realizadas, podem transformar um arquivo em um amontoado de cópias sem validade jurídica nenhuma. O processo de conversão dos documentos físicos para um formato digital requer hardwares, softwares, considerando as características dos documentos de autenticidade, integridade, fidedignidade e originalidade. A passagem do documento para o formato digital permite e agiliza o acesso ao uso dele. No caso dos documentos permanentes, os considerados históricos protege quanto ao manuseio do original. O primeiro ponto que a portaria exige é que seja criada uma comissão permanente de avaliação de documentos, caso a instituição ainda não a possua. É através dela que será possível realizar a gestão de documentos da instituição. Em outras palavras, classificar os documentos quanto ao seu uso e descartar os considerados sem importância atualmente e no futuro usando a tabela de temporalidade. Para quem vai digitalizar ou mesmo para quem quer apenas conhecer o processo, a disponibilidade de alguns equipamentos de proteção individual e o maquinário para realizar o trabalho, como computador e scanner, são imprescindíveis. É imprescindível também identificar o tamanho dos papéis e os tipos de documentos que serão digitalizados para identificar o tipo de scanner que será usado. Instituições que realizarão a digitalização sem contratar uma empresa especializada devem capacitar seus colaboradores. Ambiente. A luz pode interferir na qualidade da digitalização. Dependendo do scanner, visualizar no monitor exige luz ambiente de baixa intensidade. O monitor deve ser a fonte de luz mais brilhante do ambiente. Também não deve apagar totalmente a luz, pois pode provocar um contraste. Para eliminar as possibilidades de reflexos, o monitor deve ficar de frente para uma parede. As janelas também podem causar contraste no documento. Configuração das máquinas. Após identificar o modelo do scanner para cada tipo documental, as máquinas devem ser configuradas com os padrões técnicos mínimos para digitalização de documentos, seguindo o Decreto 10.278 de 18 de março de 2020. Uma das exigências desse decreto é quanto ao formato PDF/A. O que é PDF/A? É um formato de PDF que garante que um documento possa ser reproduzido exatamente igual, independente do software utilizado. Basicamente, todas as informações necessárias para exibir o documento da mesma maneira são incorporadas ao arquivo, deixando os documentos acessíveis e seguros por um longo período. Metadados. O decreto também faz exigências quanto aos metadados mínimos necessários na digitalização de documentos. O que são metadados? De acordo com o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, metadados são os dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo. Os metadados devem ser inseridos no documento no momento de sua produção, isto é, ao salvá-lo. Eles definem a possibilidade de recuperação ou não e a preservação de longo prazo. Quanto mais metadados o documento tiver, mais fácil será sua busca. Classificação, data de criação, data da última modificação e autor são exemplos de metadados. Etapas da digitalização: recepção, conferência, preparo, captura,
Indexação. Controle de qualidade. Remontagem. Devolução do documento físico. Recepção e conferência. O setor ou a empresa que fará a digitalização deve conferir a quantidade de folhas recebidas e assinar o termo de conferência. É responsabilidade deles também conferir se os documentos são possíveis de digitalizar ou se algum deverá ser restaurado. Em casos de observação a ser realizada sobre os documentos impossíveis de sanar, o setor deve criar um relatório de ocorrência identificando as observações. Se liga! Um termo de conferência de documentos deve ser preenchido e assinado pelo responsável pelo arquivo para que os documentos não se percam ou sejam devolvidos incompletos. Preparo. A preparação dos documentos ocorre antes da captura da imagem. É o momento de retirar grampos, os amassados dos papéis, prendedores, fitas adesivas, realizar limpeza de poeira, insetos e qualquer elemento que prejudique a digitalização. Observar o tamanho das folhas e desmontar os processos, caso houver. Conferir se todas as folhas estão na mesma direção. Se liga! Se a preparação dos documentos não for bem feita, pode ocorrer interrupções da digitalização para desobstrução da folha na digitalizadora, o que pode causar danos ao equipamento e a perda da produtividade. Deixar os documentos alinhados facilita a captura da imagem. Após a inspeção da qualidade da imagem, todos os documentos devem ser organizados e devolvidos conforme recebidos. Se liga! Os processos devem ser digitalizados em um único arquivo contendo todas as suas páginas. Os documentos avulsos devem ser digitalizados individualmente para que não haja diferenças entre o documento digitalizado e o documento analógico. Isso permite identificar, por exemplo, se todas as imagens foram digitalizadas, se estão ordenadas da forma correta e com boa qualidade. Indexação. Após a digitalização, chega o momento da indexação. Indexação é a ação de identificar um documento de acordo com seu assunto e tem como objetivo a recuperação da informação de forma mais rápida e prática. Ferramentas como OCR facilitam encontrar o documento procurado. Conforme o Decreto 10.278 de 2020, a indexação de metadados devem possibilitar a localização, o gerenciamento do documento digitalizado e a conferência do processo de digitalização adotado. O que é OCR? OCR é a ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres. É a conversão de imagens de texto digitalizado em caracteres editáveis para ser possível pesquisar, corrigir e copiar o texto. Conferência. O momento da conferência é necessário para garantir que os documentos sejam cópias fidedignas dos documentos físicos. Na falta de conferência ou informação dos problemas encontrados por meio de relatórios, será necessário desarquivar os documentos físicos para análise, o que inviabilizará o andamento do processo. O controle de qualidade deve ser feito em todas as etapas para que não haja perda de conteúdo. Nessa etapa, no controle de qualidade, observa-se a resolução, modo de cor, reconhecimento de OCR, PDF/A e formato de arquivo em todas as páginas. Quando a qualidade do documento digital não atender a algum dos requisitos exigidos pela legislação, é necessário ajustar as configurações e digitalizar novamente até que o padrão esperado seja atingido. Remontagem. Após realizar a digitalização e o controle de qualidade, os processos devem ser remontados, evitando voltar a usar grampos, colchetes e bailarinas de ferro, impedindo assim deteriorar o documento. Se liga, não deixe acumular muitos volumes de processos para começar a remontá-los. Isso evita trocas ou perda de documentos. Devolução do documento físico. Após a digitalização dos documentos, eles devem ser devolvidos para o setor de arquivo. A forma como os documentos são digitalizados e preservados no presente é o que determinará as memórias através dos arquivos que teremos no futuro.